Boa noite, feliz de estar aqui, né? Se realmente a gente fosse detalhar a respeito do EQM, né, da experiência de quase morte, nós íamos ficar aqui o resto da noite, o resto do final de semana, né, o resto do mês, do ano, porque é um assunto ainda extremamente intrigante para nós, extremamente intrigante. Os primeiros relatos de EQM, eles foram relatados. Tá bom de foco, professor? Tá. Tá? A referência mais antiga que a gente tem na literatura, tá, é de um soldado que numa batalha, né, no século IV a.C., ele foi ferido gravemente e no funeral ele acordou. Ele acordou e relatou, né? Relatou que havia adentrado num túnel muito escuro e que à frente haveria aquela luz brilhante, né? Com vozes, com anjos e com pessoas se encaminhando a ele, né? Uma sensação de paz profunda, né? Uma sensação de bem-estar, sendo recebido por parentes, por pessoas que lhes tinham afinidade, né? Isso foi descrito por Platão, já nessa fase. Esse doutor Samparia, que é um hindu que foi morar e trabalhar nos Estados Unidos, ele escreveu um livro, né? O que acontece com a gente no momento da morte. Muito interessante. Por quê? A cultura hindu, ele não tem nenhuma ligação com o espiritismo kardecino. E ele começou a ficar intrigado com os relatos dos pacientes, ele médico intensivista, né, de que aqueles pacientes que tinham parada cardíaca, né, que ficavam desacordados, que eram, digamos assim, determinados pela equipe médica, como ele teve uma morte, que depois, com as manobras que ocorreram, ele retornou. Então eles contavam detalhes do que tinha acontecido, do que a enfermeira tinha feito, da seringa que ela pegou, do aparelho de pressão, tá? Então ele começou a ficar intrigado. Não, peraí, isso tem alguma coisa errada, então, a coisa está ficando meio confusa. Será que isso não é coisa da imaginação? Tá? E partiu para frente. E mais adiante ele começou a fazer o seguinte: ele propositadamente, quando o paciente estava desacordado, dormindo, ele colocava pertences diferentes, objetos diferentes, guarda-chuvas vermelhos, em locais onde ele não deveria ser colocado, muito acima do seu nível. E que quando esses pacientes passavam pela parada cardíaca, relatavam a ele justamente: ah não, eu saí do meu corpo, né? Passei e vi todo mundo fazendo as manobras. Inclusive ali em cima do armário tem um guarda-chuva vermelho. E continuou, né? Outras formas também, não outras formas, em outras ocasiões, tá? Uma pintura de um artista holandês, Hieronymus Bosch, descreve uma típica passagem de EQM, né? O nome do quadro é A Ascensão para o Império. É uma obra de arte, ela está exposta em um museu na Europa. Não gravei o nome do museu, por isso que eu falei isso, desculpem. Mas ele descreve, o quadro é a descrição de um EQM.
o túnel, a luz brilhante, né? E as imagens dos anjos, entre aspas. Um almirante inglês também, ele quase afogando-se, ele teve em 1795, no porto de Portsmouth, na Inglaterra. Então, ele faz um relato minucioso no jornal local de uma EQM. Então, essas evidências foram ficando cada vez mais fortes, aí a gente começa a partir para o estudo científico. No conceito da medicina, onde é o diagnóstico da morte encefálica? É quando a gente, nós médicos técnicos, sem nenhuma ligação afetiva, sem nenhuma ligação espiritual, sem nenhuma conotação absolutamente, digamos assim, lúdica, secamente conceituamos como o diagnóstico da morte encefálica, definido como uma morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas, que tanto a TV falava de morte cerebral. O coração está batendo, vai bater, se for um coração forte, vai bater definitivamente, porque o coração ele tem a sua, digamos assim, a sua ordenação do tronco cerebral, que não depende do cérebro. O tronco é espinhal, então ele pode respirar, ele pode bater indefinidamente. Mas a parte principal, encefálica, vai poder estar morta. A morte encefálica é definida legalmente, né? É a definição legal de morte. Partindo desse princípio, que ele é completo e irreversível, parada de todas essas funções do cérebro, significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e sube o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Isso é um conceito do Ministério da Saúde. Tá? É um conceito baseado na Organização Mundial de Saúde. É um conceito puramente e meramente científico. Tá? A morte encefálica ela é permanente e irreversível. Né? Quando um de nós tem morte encefálica, tá? A célula nervosa cerebral ela é a única, né, que não tem regeneração alguma. Tanto é que quando as pessoas que têm um AVC, né, que tem um derrame, né, ficam com uma parte do corpo esquecida, aquela parte do cérebro responsável pela movimentação daquele local, ele para de funcionar. E não tem fisioterapia nenhuma que faça voltar. Vai haver melhora? Vai. O cérebro tem uma capacidade de transferir uma área de ação para outra. Vai ter melhora. Voltar ao que era antes? Não. Secamente não. Então o médico conduz os exames médicos que dão o diagnóstico de morte encefálica. Esses exames são baseados em sólidas e reconhecidas normas médicas, entre outras coisas. Os testes incluem o exame clínico para mostrar se seu ente querido tem mais reflexos cerebrais. Então, aquela luzinha no olho, a pupila, quando para de haver oxigenação do cérebro, a pupila dilata. Então, mas o ambiente do hospital ou do CTI é meio escuro, aí você coloca uma lanterna, se a pupila reage, se ela contrai a luz, ela tem um reflexo cerebral, então não há morte cerebral. Mas se passou a luz no olho do nosso ente e não reage de modo algum, a gente já sabe, está em hipogria paralítica. É um sinal de perda de córtex cerebral, chamado. Está começando a decorticar. Aí uma contrai, a outra não contrai, a outra está bem irregular,
Ah, mas uma contraiu, que bom. Não, isso é pior. Ou as duas contraem, né? Ou caso contrário, porque a reação não é só numa pupila. Quando você projeta a luz no olho, a outra também vai contrair. Não é só no local. Ou a própria respiração, que é mais um sinal vital. Em muitos outros casos, os testes são feitos 2 vezes, com intervalo de diversas horas para assegurar um resultado exato. Em muitos hospitais, quando há uma parada cardíaca, é solicitado um elétrico. Tá? E uma vez no plantão, no PAN eu achei engraçado, porque a pessoa que falou não tinha assim, nenhum conhecimento técnico e estava criticando lá, ó. Que médico, meu filho, minha porra, está mandando fazer elétrico, o cara morreu. É um procedimento legal, tem que ser feito. Tá? O eletro do coração, né, como se fala na roça, né? O traçado tem que ser liso, tem que ser retinho, para atestar a morte. Se tiver traçado naquele subidinho, descendo, que é o complexo QRS, o coração ainda tem batimentos. Mas é uma forma de se diagnosticar a morte. Tá? Adicionalmente também tem outros testes, né? Do fluxo sanguíneo, faz um angiograma cerebral. Tá? Isso normalmente em hospitais que têm mais condições financeiras e que pode estar realizando esses exames de maneira, né, rotineira. Né? Infelizmente o nosso hospital aqui não está incluído nesse rol. Faz um eletroencefalograma, onde as ondas cerebrais estão bem e vão sair retinhas. O seu ente querido pode apresentar alguma atividade ou reflexo espinhal. Tá? Isso já aconteceu em algum velório, né? Apresentar uma contração rápida assim do músculo do braço, da perna. Né? Normalmente já diz, tá vivo, tira do caixão, tá vivo, leva para o hospital, mas é reflexo na medula, é reflexo medular. E nós somos eternos esperançosos, né? Nós não queremos que nossos entes vão. Aí fazem pergunta, não há nenhuma droga que possa simular isso e tenha sido aplicada e possa ter causado aquela distorção cerebral, onde pode confundir com a morte e a pessoa realmente não tenha perecido, tá? Alguns remédios podem mascarar essa função cerebral, né? Como relaxantes musculares, sedativos, principalmente diazepam, pode dar parada respiratória? Pode. Mas se você não tem morte cerebral, você vai ter só uma parada respiratória. Você tem 3 minutos para recuperar ele. Normalmente o cérebro ele suporta bem 3 minutos de falta de oxigênio. De 3 a 5, ele tem microlesões, que são irreversíveis, mas são lesões pequenininhas, não vão causar nenhum malefício. A partir de 5 minutos, já tem lesões definitivas e mais graves. A partir de 10, as lesões são absolutamente irreversíveis e graves de uma maneira assim, total. Eu me lembro de uma situação hospitalar, onde a paciente teve uma parada cardíaca, levou 10 minutos para ser reanimada, e no final de uma semana ela acordou, levantou, sentou, olhou para todo mundo e falou, nossa, está boa. Né? Mas ela estava fora da realidade. A parada dela tinha sido em torno de 7, 8 minutos de falta de, digamos assim, de falta de atenção, né? Na hora que a anestesista está terminando a cirurgia, bate nas costas, estou indo, está tudo bem, vai embora. Eu não vou embora nada, cara, o que é? Daqui a pouco você vai embora. Tá? E no
numa dessa, você está fazendo curativo, fechando, agitando o paciente, de repente você olha assim e para, a mulher está lívida lá. Aí você chama um nome, ela não responde, não, duas coisas, ou ela dormiu, ou ela parou. Nesse intervalo, calcula-se em termos de 7 a 8 minutos. Eletrônico se chama comavigil. A parte, né, do córtex do cérebro, a parte mais superficial, a massa cinzenta, teve a lesão, a parte intermediária não teve, então ela agia como se estivesse em contato com a realidade. Na realidade ela não tinha, porque a ligação cortical tinha sido cortada pela falta de oxigênio. Tá? Se tivesse passado de 10 minutos, tá, provavelmente ela iria entrar num coma e levou para a morte. Né? O que acontece em seguida da declaração de morte encefálica? Em muitos casos, né, a morte encefálica resulta em um acidente repentino ou ferimento. Um profissional da área de saúde vai falar com você sobre certas decisões que precisam ser tomadas nesse momento, principalmente em casos de acidente. Tá? Nós sabemos que temos uma fila de doação, de necessidade de doação muito grande. Né? Então, quando vocês fizerem, toda vez que tem palestra sobre isso, é bom sempre relembrar, declarem por escrito que querem ser doadores de órgãos, porque pode ajudar muito uma pessoa que necessita. É duro para a família? É. A família não pode, digamos assim, ir de encontro a você. Legalmente, ela pode proibir de que sejam retirados os órgãos. Mas se um responsável confirmar que aquele seu ente querido é doador, que realmente deseja doar os órgãos para que dê chance a outras pessoas sobreviverem, sem problemas. Tá? Você sabe, não pode ser doador, doenças degenerativas, doenças infecciosas, câncer, doenças que tenham algum tipo de possam causar algum prejuízo para o receptor, porque ele vai tomar uma medicação pesada anti-rejeição, tá? Mas isso é muito interessante. E é nessa hora que vai chegar o assistente social, o chefe da equipe para conversar com vocês a respeito desse momento. Continuando, tá? Lembrar que seu ente querido já está legalmente morto, não? Né? A retirada do respirador é uma coisa crucial. Isso sempre acontece, né? Então fica aquela dúvida, quando que vai tirar, quando que não vai tirar, se deixa, se não deixa. Às vezes tem uma questão técnica. Né? Dentro do CTI, a gente às vezes tem que pensar que o CTI é um tratamento intensivo para dar chance a um cidadão ou cidadã que tenha chance de sobrevida. Né? Que tenha chance de sobrevida, que ele vá responder ao tratamento e vá sair daquele problema. Você de repente tem um ente querido, um filho, mãe, sobrinho, pai, está com morte cerebral. Tá? A equipe médica está precisando daquele leito porque lá fora, né, chegou um rapaz de 39 anos, pai de 2 filhos, que precisa daquela vaga do CTI. A equipe médica tem esse dilema. Se for constatado morte cerebral, né, a equipe vai desligar esses aparelhos, independente da família autorizar ou não. É preciso muita compreensão nessa hora, né? Muito difícil. Tá? O dilema é grande da equipe.
O dilema é grande dos médicos do CTI, o chefe do CTI, assistente social. Às vezes o hospital ele tem ligação religiosa, ou com evangélico, ou católico, ou seja, que for, também participa disso. Mas aí cria aquela confusão. Não vou deixar desligar. Infelizmente, a lei vai estar a favor da equipe médica. Ele vai precisar daquela vaga para aquele jovem de 39 anos, pai de 2 filhos, que tem chance de sobrevida, em detrimento daquele que possa ter 15, que possa ter 30, que possa ter 50, 100, que não tem mais vida cerebral. É duro, é muito duro ser médico de espírito também. Tá? A hipótese do sono. Em 2006, pesquisadores dessa universidade do Kentucky, liderados pelo neurologista Kevin Nelson, propuseram que as EQMs estão ligadas a um distúrbio do sono denominado intrusão REM. REM é um movimento que a gente faz com os olhos quando dormimos. O nosso sono tem 2 fases, a REM e a não REM. A REM quer dizer movimentos rápidos dos olhos, e a não REM, os olhos não mexem. Na fase REM é onde a gente sonha. Tá? Então, eles propuseram que nesse distúrbio a mente da pessoa desperta antes do seu corpo. Ela está em inconsciência. Nessa inconsciência, a mente desperta antes e tem essa sensação. Há médicos também que falam que também é uma espécie de epilepsia. Isso é epilepsia de lobo temporal, isso é um distúrbio neurológico que dá pela falta de oxigênio, como se fosse uma alucinação causada por algum tipo de droga que fosse liberada. Tá? As pessoas que têm o EQM, elas se sentem paralisadas e quando tentam dizer para quem está ao lado, eu estou vivo, eu estou aqui, presta atenção, o corpo não responde, a mente vai primeiro que o corpo, E segundo os pesquisadores, esse momento da internação, nesse momento dessa passagem, o organismo tem esse lança-mão desse mecanismo cerebral. Tá? A equipe de Nelson testou 55 pessoas que fizeram EQM e 55 que não vivenciaram a experiência. O primeiro grupo, 60% relatou alguma história relacionada a essa intrusão REM. 60% é uma porcentagem bem razoável. Numa edição recente do Journal of Near Death Studies, os médicos Jeffrey Long e Janice Minnie Holden disseram que esses 40% dos integrantes do grupo negaram ter episódios, a ideia parece questionável, na melhor das hipóteses, porque pode-se ter uma estatística muito alta da negatividade. Mas também a gente tem que lembrar um detalhe, Cada pessoa é um universo diferente. Cada um de nós reage diferentemente a cada situação. Tem gente que quando está com uma gripe, fica de cama 3 dias, não levanta para nada. E tem gente que levanta, não sente nada, está gripado, está corizando, não sente fraqueza, não sente dor de cabeça. Então, é a variação. A gente tem que ser científico? Tem. Mas a gente tem que obedecer essas variantes. Tem gente que suporta mais pimenta.
tem gente que não suporta. Sabe-se lá por que uns apresentam a EQM e outros não relatam nada? Tá? Eu conheço relatos de pessoas que me confidenciou em consultório, né, que ela tinha tentado suicídio, tinha tomado uma cartela desses comprimidos tarja preta, mas preta mesmo. Passou mal, internaram no pronto-socorro, ficou 23 dias em coma, 23 dias, num hospital de primeira linha, muito bem tratado, e disse que só sentia rato passar por cima dele. Passava centenas de ratos por cima de mim. Eu gritava, ninguém me ouvia. Tá? Ele disse que chegou uma hora que apareceu, né, uns entes diferentes, estranhos ao conhecimento dele, aos quais os ratos ficavam ao redor e não subiam nele. E tem gente, tá? Uma médica, colega minha, sofreu um acidente, foi atropelada, ficou 30 dias em coma, do dia do atropelamento ao dia que ela saiu. Chegou no pronto-socorro, internou, 30 dias. Acordou do nada. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Ela não lembra de nada. Ela lembra atravessando a rua, ouviu um barulho forte e depois ela acordou. 30 dias depois. Hoje ela é médica pediatra, não teve lesão nenhuma. Todos os neurologistas deram o mesmo veredito. Ela tem edema cerebral, ela não dura muito tempo não. O coração está batendo, é forte e tal, o cérebro tem uma atividade pequena. Com 30 dias ela acordou do nada, mas não lembra de nada, não teve nada. Então nós não sabemos a nossa suscetibilidade para esses eventos. Tá? Então os pesquisadores às vezes esquecem esses detalhes. Essa avaliação isenta do tema indica que não se acomoda facilmente a explicações orgânicas. Diversos estudos mostram que é impossível predizer a ocorrência, né, do tipo de EQM, a partir de variáveis como idade, gênero, raça, história e doença mental. Né? As alucinações causadas pela escassez ou a falta de oxigênio no cérebro são assustadoras e deixam o paciente agitado e belicoso, né? Brigando com as contenções. Algo mais diferente que ocorre nos casos de EQM. A religião e a cultura não resultam em diferenças das experiências de quase morte. Seja onde for, no Japão, o relato é o mesmo do africano, é o mesmo do brasileiro, é o mesmo do americano, é o mesmo do inglês, é o mesmo do francês. Não há diferença. Mas hoje as coisas são, né, a comunicação é tão grande que um vai passando por outro e vai chegando. Mas tem uma máxima que fala: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então hoje as EQM já estariam com viagens intergalácticas. Porque todo mundo que contou uma história vai aumentando um pontinho mesmo. Isso é fato. E os relatos são semelhantíssimos. São idênticos. É a luz, tá? É a visão aérea da localidade, né? Os entes afins, os entes familiares que vêm receber, aquela paz. Elson não achava nenhuma relação direta entre religiosidade
e visões no leito de morte. Muito interessante essas histórias assim, que a gente tem sempre comprovação, né? Os antigos falavam que quando estavam para morrer, aí então está esperando, ele está conversando muito com a tia que já morreu há muito tempo. Tá? Mas está mesmo. Não tem dúvida, não. Está mesmo. Independente da cultura, o índio americano fazia isso há séculos. A cultura índio-americana é cheia de espiritismo. Eles iam para os vales, que eles chamavam vales da morte, eles iam ou para as montanhas, ou para o solo sagrado do cemitério deles, e iam conversar com seus ancestrais. Mas lotado de história. Pena que o inglês acabou com a cultura indígena americana, né? Hoje sabe-se muito pouco porque pararam de falar. Hoje eles só falam de Afeganistão, do muçulmano, que é o que está na moda, né? Eles acabaram com os alemães também na década de 40, 50, depois foram os russos, então eles ficam com essa sazonalidade cultural de guerra. Mas é assim também, o povo hindu, né, com seus milhares de deuses, está lotado disso também. Mas temos essas diferenças entre a parte científica e a parte espiritual. Mas eles descobriram um sistema de crença das pessoas que influenciava o modo como ela interpreta a sua experiência. O psicólogo norte-americano Kennedy Brin chegou às mesmas conclusões após entrevistar 102 sobreviventes de crises de quase morte. Se ficamos apenas no fisiológico para explicar o que ocorre nessas ocasiões, estamos muito restritos. Tá? A avaliação médica, a gente ainda tem muito que aprender. Mas o médico intensivista, plantonista de UTI, José Roberto Pereira dos Santos, de Vitória do Espírito Santo, ele estuda esse tema desde 1995. Já reuniu 12 casos de EQM. O ruim para o brasileiro é que a gente escreve pouco. A gente escreve muito pouco a respeito disso. Enquanto o americano, o inglês tem 55, tem 100, a gente tem 12, tem 10. Eu me lembro até de um fato engraçado no congresso que teve de ginecologia, só cortando um pouquinho do par, a respeito da tal dúvida não, a polêmica, cesárea é o parto normal. E um professor foi lá para fora e defendeu que cada parto tem a sua particularidade e que deveria ser respeitado as limitações da paciente. Então não tem que chegar e se basear no que a Organização Mundial de Saúde achou aquele número mágico de 15%, que a cesariana tem que ser 15%. Esse número é mágico, esse número não existe na realidade. Tá? E que a cesariana hoje praticada nos hospitais particulares é mais de 100%. Ô, gente, medicina foi feita para desenvolver, para dar conforto para as pessoas. O parto normal é bom. Gente, parto normal é bom. Nossos avós e bisavós lá atrás, crescemos, aprendemos a lidar. Então o professor foi lá e disse, não, mas eu pesquisei, eu tenho 170 casos, onde os partos normais, todos eles não tiveram problema. Mas beleza. Tem quanto tempo você começou a coletar? Tá? Eu comecei a coletar esses dados há 6, 7 anos. Pois é. Eu tenho mais de 20 mil partos normais, há mais de 30 anos, e muitas dessas mulheres que tiveram partos normais têm queda de bexiga, períneo rompido, tá? E prolapso uterino. Então a estatística dele é muito maior. Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Voltando para aqui,
Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pouco material de estudo. Tá? O nome do livro do Sampaio eu não falei, é o que existe depois da morte. Tá? O que acontece com a gente depois da morte. Sampaio, é muito bom. Tá? Então, voltando aqui, como explicar que o cérebro que está parado produz aquelas visões que chegam a mexer com o psiquismo das pessoas envolvidas, médicos e pesquisadores, reunidos na primeira Conferência Médica Internacional sobre as Experiências de Quase Morte, realizada na França em 2007, eles concordam com um raciocínio, mas não negam que a EQM é mediada por mudanças químicas no cérebro, que ressalvam o seu teor extremamente rico e complexo e não pode ser reduzido a uma mera ilusão. No Livro dos Espíritos, na questão 422, pergunta-se se os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa ao redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo que eles percebem? A espiritualidade superior responde: não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não se pode comunicar. Outra pergunta: por que ele não pode se comunicar? Porque o estado do seu corpo se impõe a isso. Então, o cara está cataléptico, não está lá parado, né? Em coma. Não vai conseguir falar. Tá? E é muito bonitinho aquele negócio de novela, de filme. Se você estiver entendendo, pisque o olho 2 vezes. Tá? O globo ocular é uma terminação nervosa super hiper especializada. Para ele fazer um movimento troncular mais, digamos assim, mais primitivo, teria que ser alguma coisa assim, dedo, braço. O olho vai demorar muito a responder, porque está lá em cima no nível de especialização. Então só acontece em novela e televisão. Filme. Tá? Pisca para mim, pisca. Doutor Aurélio, não é muito comum hoje a letargia que a televisão, nos nossos tempos de hoje? Não, porque mudou a terminologia, né? Na realidade isso é o coma, né? Aí tem o coma na sua variação. Estado de coma, porque tem reflexo. Agora o cataléptico não. Aí você tem a fase, né? Do nível de coma. No Livro dos Espíritos, a pergunta 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências de morte e voltar em seguida? Resposta da espiritualidade. Na letargia, né, no coma, né, tradução para a palavra de morte, ele não está morto, porque há funções que permanecem. A vitalidade está em estado latente, como na crisálida. Não está aniquilada, não há morte. Ele está em coma, não há morte. Continuando na mesma linha, o Livro dos Espíritos, tá? A espiritualidade responde: o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e desagregação dos órgãos, a separação é completa. O espírito aí não retoma mais aquele corpo. Volta no outro, reencarnação, é outra história. Né? Então, morreu, separou, não volta. Né? A não ser que no nosso mundo tenha alguém aí que seja especialíssimo, né? Que tenha voltado, a gente não sabe ainda. Tá? Aí volta 3 dias depois. Pode ser que tenha, mas não temos notícia. Ele foi falou, o globo lá fica pendente de uma facção neurológica bem mais ampla, né? Não, ele é super especializado, né? Ele é super especializado. O olho praticamente é uma terminação nervosa.
tá? E é cheio de... Né, tem uma lente na frente, atrás um grupo de receptores que, ao receber a luz, transforma a luz em processo químico, de processo químico a processo elétrico, para você interpretar o que você... Então você tem uma função biológica mais complexa. Bem mais complexa. Bem mais complexa. Que usa mais, né? Componentes do corpo físico. Justamente. É por especialização. Então, quando o homem tem as aparências de morte, retorna à vida, é porque a morte ainda não havia se completado. Tá? Então, o EQN é justamente isso, né? A definição é essa justamente. É a definição que nós temos da parte científica e a definição espiritual é essa. Muita gente que teve inconsciente ou a ver da morte tem lembrança desse momento, mais impressionante são os pontos em comum dos diferentes relatos, como a sensação de paz enquanto se atravessa esse túnel, seja qual for a cultura, seja qual for a religiosidade. Né? O evangélico passa por isso, mas ele sai, né? Isso é coisa do inimigo, né? Isso é coisa do inimigo, não sei o que, papapá. Mas ele passa também, né? Relatos de EQN incluem outras sensações, como um zumbido forte, tá? Ou uma música celestial, diferente de tudo que os instrumentos que ele conhecemos são capazes de produzir. Eu só, conceitualmente, quando falo assim, celestial, não é celestial céu não, tá? É o celestial outra dimensão. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões. A espiritualidade está num nível acima. Muitas vezes eles têm que diminuir a sua forma de perispírito para que a gente possa compreendê-los. Tá? Então, a espiritualidade pode estar até numa 5ª, numa 6ª, numa 7ª dimensão. Nós só temos conhecimento de 3. Se a gente for lembrar que Jesus falou que na casa do meu pai tem muitas moradas, nós estamos numa delas. Numa acima, as dimensões são diferentes. Nós não nos veremos da forma como nos vemos assim, no corpo, altura, largura. É bem diferente. Então, quando a gente fala assim, o celestial ou alguma coisa, é apenas uma questão conceitual para entendimento. Tá? Porque céu e inferno, teoricamente, assim, não existe como pessoa jurídica, né? Céu e inferno existe, mas no conceitual dimensional, dimensão espiritual. Só para reforçar. Tudo que os instrumentos que conhecemos são capazes de produzir, aquele cineminha com os melhores momentos de vida e outras ocorrências frequentes. Também é comum encontrar quem diz ter visto a si próprio deitado na mesa de cirurgia, hoje vendo as ferragens de um carro, ouvindo comentários de pessoas ao redor. Bastante mesmo. Quem tem mediunidade é muito isso, né? Às vezes passa um acidente, está o corpo lá no carro preso na ferragem e está o espírito do falecido lá, olhando, dá a volta e não sei o quê. Médio já me confessou isso, rapaz, eu não gosto de passar em acidente, porque não sei o que é que eu não consigo convencer os caras que eles morreram. O que é que você vê? Não, eu estava lá, estava lá. Ó, por que não me tiram de lá? Porque você morreu. Mas tem que me tirar, ué. Eu não te amo, você já morreu, agora você não embora, ele vai pegar você, vai te levar, tá? E o médico estava assim. O que eu faço? Lê, estuda, conversa com os caras, aprende a conversar com eles. Né? Porque não é tão fácil. Quem tem a mediunidade sabe que isso acontece. Quem psicografa também fica aquela... Né? Às vezes você está... Uma coisa chega, o espírito vai ditar uma coisa para você, mas você não tem nem caneta, não tem papel, não tem nada, o que você vai fazer?
Tá? Você tem que aprender a doutrinar e fazer a coisa na hora. Me encontra lá na casa espírita da hora que lá eu vou psicografar para você, vou mandar o recadinho que você quer, para quem você quer. Né? A propósito da associação, eu oferecer apoio. Né? A população do país, representando o mesmo percentual da população mundial, seria 270 milhões de pessoas. A propósito da associação, oferecer apoio a quem passa por um EQM. E dá apoio psicológico, dá apoio espiritual, né, que muitas pessoas, por não terem conhecimento da doutrina espírita, se acham loucos. Tá? E tem muito médium, muito auxiliado tratado nas mesas dos psiquiatras. Enquanto muita gente considera os EQMs prova de que há vida depois da morte, a ciência busca explicação racional para o fenômeno. É mais preguiçosa, a mais preguiçosa é que tudo não passa de imaginação, porque os depoimentos seriam muito parecidos uns com os outros. De tanto ouvir falar sobre tipo de experiência, frequentemente retratada no cinema, por exemplo, as pessoas seriam influenciadas a sentir algo parecido em situações semelhantes. E a princípio da contaminação, o mesmo que levaria as pessoas a se imaginarem em outras vidas durante sessões de regressão, por exemplo. Né? Essa semana me perguntaram a respeito, justamente lá no ar, o pessoal me perguntou a respeito de regressão, se eu sabia quem fazia. Aqui em Caratinga eu não conheço nenhum psicólogo que faça regressão. Mas se quiser fazer, o pessoal do Belo Horizonte é um pessoal que faz bem, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Mas aqui eu não sei quem faça, porque a regressão é muito perigosa, uma regressão bem feita e mal trazida vai causar grandes problemas para a pessoa. Né? E tem até, inclusive, tem CDs, logo na televisão tem um CD que ele vende nas livrarias, né, de regressão. Então não aconselho quem não tem nenhum treinamento, ou quem nunca leu ou estudou ou fez um treinamento específico, fazer a regressão, porque é muito perigoso. Tá? O mais importante discutido até hoje sobre a EQM estendeu-se por 13 anos, até a divulgação em 2001, na prestigiosa revista médica britânica The Lancet. Pesquisadores liderados pelo cardiologista holandês Pim van Lommel entrevistaram 344 pacientes de 10 diferentes hospitais da Holanda, né? Que foram ressuscitados após parada cardíaca e haviam passado por EQM. Todos tinham em comum o fato de alguns minutos, 4 em média, terem sido clinicamente mortos. Lembra que eu falei, né, que até 5 minutos, lesões e tal, mas você volta, só de 5, partiu para 7, 8, 10, ó, tchau. Aí, só na próxima encarnação. O acompanhamento dos pacientes revelou que sobreviver ao EQM leva a pessoa a mudar radicalmente o comportamento e a forma de encarar a vida. Os entrevistados dizem não ter mais medo da morte e passaram a valorizar as pequenas coisas do cotidiano. Demonstram também maior preocupação com os outros e o interesse em desenvolver a espiritualidade. Muito interessante esse caso, né?